a todos vocês do Projeto Eco, né? Vocês podem ter certeza aí que é uma grande lâmpada que se acendeu aí para uma discussão assertiva e resolutiva. Então, meu sincero agradecimento. Se eu ficar aqui falando de agradecimento, vou ficar um tempão. Eu vou compartilhar minha tela para nós começarmos a apresentação, e eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que ela vai mexer com setores diversos, porque nós percebemos que a dificuldade de lidarmos com esse problema, ela ultrapassou os limites do debate técnico. Quem aqui já trabalhou, né, nas esferas de hospitais, de clínicas, laboratórios e etc., nós passávamos visita entre as equipes clínicas, então vinha o biomédico, vinha todo mundo para discutir sobre o paciente, cliente, como você queira chamar, ou no meu caso do SAMU, de vítima. Muito bem, essa discussão ela ultrapassou esses limites, então a gente também vai abordar um pouquinho desse aspecto, mas tentando trazer uma proposta de resolução. E aí, cada um que estiver aqui, veja se ela realmente foi a contento ou não, e aí a gente pode debater depois. Eu vou agora colocar a apresentação, só um momento, por gentileza. Enquanto você está compartilhando, Lino, eu vou reforçar que, embora a gente está pedindo para que as perguntas sejam feitas após a sua apresentação, as pessoas também podem usar o chat aí para poder levantar alguns questionamentos, algumas perguntas, até para que isso reforce o nosso debate, né, logo após a apresentação. Nossa equipe está de olho nisso aí. Professor Flávio, confirma para mim se está aparecendo direitinho aí a apresentação, por gentileza. Está projetando perfeitamente. Obrigado. Então, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas estratégias de prevenção e controle de infecção do coronavírus, né, na prática, né, principalmente voltado para os nossos servidores, aqui no caso do atendimento pré-hospitalar, fazendo também agora, nós já temos uma série histórica, tudo bem, né, um ano não é tão assim, mas pelo menos já tem uma série histórica para poder apresentar aqui de comparação entre a nossa população e demais populações que estão também inseridas no contexto do atendimento pré-hospitalar, e aí a gente traz esse debate para ver se foi mais assertivo ou não. Novamente agradecendo aí ao Projeto Eco, tá? O grande lance, iniciando a nossa apresentação, foi o que usar, né? Então, muito se discutiu no início essa proposta do que usar. A gente até fez aqui uma reunião mostrando, depois de 3, 4 meses de implementação de um projeto na qual nós selecionávamos os EPIs, nós estávamos naquele momento testando os EPIs para ver a sua real efetividade. Por quê? Após o lançamento de um artigo italiano gigante, fantástico, da impressão dos italianos sobre o coronavírus, e nós vimos o que aconteceu com a Itália, nós tivemos ali a real noção que vários EPIs, na verdade, eles não estavam adequados para o uso no enfrentamento da SARS-CoV, né, 2. Então, a gente começou a perceber isso. Então, vários organismos, inclusive a Anvisa, elas começaram a utilizar uma metodologia de pesquisa e de testagem desses equipamentos para que nós pudéssemos ofertar para o profissional que estivesse ali na frente um melhor produto possível. E assim, o que aconteceu, minha gente, foi uma coisa absurda. Essas duas imagens representam o que era a salvação da lavoura, que são esses macacões completos, né? Que o nome dele, inclusive, é conhecido como a marca principal. Por isso que eu não vou falar o nome da marca aqui. É como se a gente estivesse falando da palha de aço, que todo mundo conhece pelo nome da marca. Então, essa foi a solução que apareceu inicialmente. Parecia que quem tinha isso no serviço seria protegido e os demais não. Nós enfrentamos um enorme desafio. Quando nós estudamos, e aí, né, aproveitando também a área do professor Flávio, eu fui fazendo pelo NEP, né, todo aquele trabalho, eu fui traduzindo lá o que a Universidade de Wuhan havia publicado, aquele trabalho de catálogo, né, de microbiologia do vírus, vendo peso molecular, vendo, né, parede celular, aquela coisa toda, e nós evidenciamos que apesar dele ser realmente assim devastador no ponto de vista de virulência, nós vimos que ele era um cara comum,
do ponto de vista microbiológico, que a gente tinha, assim, como tentar interromper a passagem dele de uma barreira para outra. Então, aquilo nos deu uma esperança inicial, mas não havia evidências. Então, a partir disso, nós começamos a ir para uma outra frente de trabalho, porque esses macacões aqui no Brasil, ele só foi disponibilizado em 2 governos anteriores, federais, na época da Olimpíada, que era para plano de contingência de catástrofe. Então, quem tinha esses equipamentos eram apenas alguns estados do Brasil de pronto uso, tá? Equipamentos para pronto uso. Alguns estados que foram sede tanto da Copa do Mundo quanto da Olimpíada, tá? Então, nem todos os serviços dispunham desse tipo de equipamento de proteção. Quando nós fizemos até aí eu estou mostrando, eu treinando também as equipes aí, justamente no uso deles, nós conversávamos com as equipes sobre a mudança de pensamento do atendimento. Quem trabalha no atendimento pré-hospitalar sempre teve, desde 2002, com a implementação do serviço, o único indicador que a pessoa tinha era o tempo de resposta. Nunca houve uma cultura de treinamento sobre biossegurança tão forte, tão efetivo. Então, nós nos debruçamos de segunda a segunda-feira, tá? Fazendo um trabalho extremamente exaustivo, mas que surgiu um resultado enorme da mudança de cultura do perfil de trabalho. Essa foi a primeira estratégia que deu certo. Onde os nossos servidores eles já não chegavam de pronto na ocorrência. Eles chegavam, analisavam toda a cena, o que tinha ali de potenciais de riscos. Então, nós conversávamos com eles sobre os riscos microbiológicos, de uma forma geral, nós conversávamos sobre todas as formas de transmissão, enfim, e isso foi o ponto inicial. O grande lance veio depois desse trabalho que eu falei agora, supracitado dos italianos, das impressões deles sobre o Covid. O CDC americano nos trouxe também uma tabela, né, sobre os respiradores. E aí essa tabela foi extremamente reveladora, inclusive na outra reunião eu falei dela, eu até mostrei uma parte dela, onde vários equipamentos, né, do respirador, aí conhecido como a máscara de N95 ou PFF2, que na qual ela tem que trazer dentro das suas especificações uma proteção de barreira, né, para vírus, enfim, menores do que 5 micras, ela deveria oferecer uma barreira de no mínimo 94%. E nós vimos que, na verdade, tinha algumas marcas que só atingiam o máximo de 70%, 60%, 30%. Tinha algumas até de 30%. A grande maioria era importada porque nós só tínhamos 2 países que produziam. Então, isso fez com que a gente também selecionasse esses equipamentos e as boas práticas. O grande lance, e aí a primeira comparação que eu faço, aqui nós temos um estado, né, 2 estados acima aqui do nosso, de Sergipe, que utilizava os macacões, tá, como os seus equipamentos de proteção individual, e nós não utilizamos. Proporcionalmente, nós tivemos um número de colaboradores que estiveram contaminados com Covid muito menor do que eles. Isso tem alguns elementos de causa. A gente não conseguiu estabelecer de fato o elemento causal, tá? Até porque ainda não teve um tempo hábil de método para que isso pudesse ser feito. E essa é uma das dificuldades de trabalhar com o Covid, que eu vou falar a seguir. Mas uma das grandes coisas que nós conseguimos reparar ao visitar também esse serviço é que essa cultura de mobilização em relação aos cuidados de biossegurança não foi feito de uma forma tão massiva quanto nós fizemos aqui. Então, isso para nós, de uma forma empírica ainda, preciso admitir, porque, como eu falei, não tivemos o tempo para estabelecer método nem dado estatístico, nós tivemos, então, ali uma conclusão prévia, empírica, de que a cultura do colaborador e a forma de operação dele era muito mais determinante
do que necessariamente o EPI sozinho. Ele não resolve. O artigo italiano nos mostrou que a geração de aerossóis, ela se dá de uma forma diferente do que nós havíamos pensado até outubro, meados de setembro, outubro do ano passado. Então, nós também, imediatamente, nós mudamos algumas ferramentas e algumas formas de abordagem à nossa vítima, principalmente nos casos suspeito e ou confirmado. Então, nós utilizávamos equipamentos que ofereciam barreiras, tá? Principalmente uma máscara reinalante que a gente utiliza, que fornece 100% de oxigênio, que ela contém um balão. Essa máscara ficou provado que ela só gera 10 centímetros de aerossóis. Isso também trouxe uma segurança enorme para a gente, porque ao contrário de um cenário de UTI, de urgência e emergência, nós estamos confinados dentro de um automóvel, dentro de uma viatura. Então, tudo isso era colocado na bandeja na hora da discussão. Então, frente a esses desafios, né, nós começamos e hoje nós temos um outro grande desafio, né? Nós começamos a implementar esse serviço, esse tipo de pensamento, esse pensamento começou a dar resultado positivo, e aí nós fizemos outro trabalho de formiguinha, que era fiscalizar e manter esse tipo de conduta. Porém, uma situação nova nos foi apresentada, tá? Que é justamente essa daqui que eu queria debater com vocês, né? Para uma solução posterior. Nós realmente precisamos nos unir para termos mais acesso ao que acontece nos outros serviços. Eu estou dizendo aqui, né, Brasil, mas eu sei que essa palestra se estende, né? Mas seria muito bom a gente observar o que está acontecendo em Alagoas, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo em Recife, para que a gente pudesse ter uma interação melhor. Então, a ciência ela nunca foi tão confrontada pela sociedade civil em geral como ela está sendo hoje. E, na minha humilde opinião, ela está dando um baile. E eu acho que a ciência deve ser confrontada. Aliás, a hipótese, acho que ela já sugere isso, né, no meio acadêmico. Então, eu acho que ela pode sim, deve sim ser contestada. Mas a partir do momento em que ela apresenta essas respostas precisam ser mais respeitadas. Então, isso surgiu já no fim do ano para cá como uma teoria da descrença. O que era antes a busca pelo EPI de forma exagerada começou a se tornar no serviço agora a busca da descrença. Ah, poucos colaboradores ficaram, então a gente não está precisando desse equipamento. Começaram a questionar as vacinas também, até pelo forte movimento que existe. E aí nós tivemos que entrar de novo, né, na frente da situação para discutirmos de novo a validação dessas ferramentas, do que é a vacina, dos cuidados, enfim, nós tivemos a eleição aqui no Brasil, para quem não está no Brasil, né, nós tivemos a eleição no fim do ano, e na eleição nós tivemos acesso a cenas que todos nós que somos da área da saúde, eu pelo menos desanimei pra caramba, fiquei muito... Foi um baque, porque ver tudo aquilo que a gente viu de aglomeração, ainda mais eu que tive no início, fiquei longe dos meus filhos, enfim, né? Eu não parei um dia de trabalhar na pandemia, foi de segunda a segunda, cancelaram nossas férias, cancelaram nossos extras, e nós íamos com gás, com afinco, e aí ver aquilo tudo para a gente denotou uma derrota. Mas para a população, aquilo mandou uma mensagem de que, pô, você pode sair, você pode aglomerar. E isso foi uma derrota do ponto de vista epidemiológico de estratégia. E a gente está hoje coletando um pouco dessas situações, na minha, claro, humilde opinião. Então, eu acho que aí a gente ainda precisa unificar esse discurso científico, que no meio acadêmico está unido, não duvido disso, até porque eu acompanho com muito afinco, mas em relação também à sociedade civil em geral. Uma outra questão importante, existe um gap muito importante entre o que é decidido, tá? Como eu falei, essa palestra, infelizmente, ela vai perscrutar aí áreas que não são
necessariamente técnicas, porque foi um grande desafio ter que trabalhar subordinado, não só à secretaria, à gestão de crise, que é subordinado ao governador, que é subordinado ao ministro da Saúde, que é subordinado à Anvisa, que vai até o presidente, e a gente não encontrar as origens de informações. Então, isso também foi extremamente desafiador. Então, nós criamos ali ferramentas, lá da engenharia de produção, né? Nós pegamos ferramentas para podermos diminuirmos essas comunicações e realmente estarmos cada vez mais próximos no momento da decisão. Porque, acreditem no que eu vou dizer agora, parece um extremo absurdo, mas nós nos víamos debatendo com alas, setores do governo, que de uma forma era a favor do que está acontecendo no governo federal e outra contra. E isso minava o tempo de discussão técnico sobre a decisão. Inclusive, isso aconteceu inclusive na repartida do dinheiro que veio e das vacinas. Isso foi, de novo, isso aconteceu. Então, não dá para especificar aqui como foi isso, mas nós víamos grupos a favor e contra, pegando o tema da reunião em si, das reuniões, e jogando para outras esferas. Esse foi um dos grandes desafios, porque eles estão acima da gente hierarquicamente. E nós tivemos que tomar uma posição do seguinte: nós já decidimos isso e vai ficar assim. Porque vocês não estão a fim de discutir isso, vocês estão a fim de discutir outra coisa. Então, esse foi um gap, foi uma questão muito importante e que desgastou demais a equipe, tá? Então, nós tivemos aqui um equipamento que ele não era apropriado para o uso. E aí nós nos vimos nessa situação. Nós recorremos a setores diversos do Estado, tá? Inclusive da própria Universidade Federal de Sergipe, a quem eu faço destaque pelo trabalho fantástico, na elucidação de várias dúvidas. E aí, realmente, membros como biólogos, etc., eles afirmaram tudo aquilo que a gente havia proposto para a secretaria e foi aceito sem uma aprovação inicial do próprio Ministério. Como nós temos a Anvisa no nosso próprio gabinete, nós também encaminhamos tudo à Anvisa, tudo foi feito muito às claras. Então, nós tivemos esse grande desafio da gente ter que colocar o conhecimento técnico, né, nessa ponta, assim, acima dessa discussão na qual eles ficavam discutindo e relembrando coisas de 10 anos atrás, e vem as brigas velhas, enfim, isso foi muito desafiador. Outro desafio gigante que a gente conseguiu resolver foi esse intervalo entre as equipes de gestão, e aí eu estou me colocando, com as equipes de ponta. Quando nós percebemos que esse mesmo indicador que nós aplicamos para a secretaria, nós aplicamos também para as nossas equipes de ponta. Nós percebemos que havia também um intervalo importante e eles estavam também começando a ficar novamente desassistidos. Então, nós reforçamos, através desse diagnóstico situacional, a necessidade de chegarmos juntos da equipe. Então, foi elaborado um projeto, né? Esse projeto foi feita uma viatura da gestão, na qual a gestão ela ia aos pontos do Estado, e nós fomos em todos os pontos do Estado, onde nós chegávamos juntos da equipe e nós conseguíamos ali sensibilizá-los da manutenção das boas práticas, de como funcionavam todas as desinfecções, né? Nós temos apenas um ponto de desinfecção de viatura que fica em Aracaju, tá? Que também foi sancionado aí pela Anvisa, né, com a sua efetividade, né, na limpeza. Então, nós tivemos esse trabalho também, isso tudo com custo próprio, isso aí foi a gente mesmo, né, que estamos na gestão, assumimos esse custo, para que a gente pudesse manter esse nível de proteção aos nossos servidores, e graças a Deus esse baixo índice de contaminação também, né? Então, também foi bem bacana isso daí. E aí entra uma provocação que é interessante. Outros serviços, eles utilizaram as mesmas estratégias que a gente.
E eles não tiveram o número de colaboradores que nós tivemos. E isso, ainda eu estou com a pulga atrás na orelha, essa informação ainda estou procurando, de saber o porquê que com a gente conseguiu proteger muito mais os nossos colaboradores, tá? Num universo de 1.012 contaminados e 2 ou 3 internações. O terceiro, inclusive, está internado agora. Essa mensagem vai em homenagem a ele está na UTI, um médico aí bem fora de série, e que torcendo pela pronta recuperação dele, tenho orado todo dia por ele. Então, somente 3 internações, graças a Deus ele está melhorando, com fé em Jesus vai melhorar. E assim, por que a gente conseguiu isso? E outros serviços a gente não viu essa evidência. Aí eu não consigo olhar nos outros serviços se houve essa adesão das equipes de ponta a esse modelo de proteção. Eu tenho muito contato com os membros da equipe do meu estado natal, que é São Paulo. E São Paulo, eu tenho visto também a informação muito, vou falar um termo aqui do Brasil, né? A informação voando. Ela não foi uma informação assim muito efetiva. Eu vejo as equipes indo atender sem devida proteção. Eu já até discuti numa reunião com as nossas equipes, que a gente tem os nossos grupos, né, nacionais, e eu tenho visto muito esse comportamento, né, e eu deixei claro, porque se acontece em São Paulo, geralmente reflete nos outros. E aí eu estava discutindo hoje com uma das nossas diretoras do COREM, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, sobre essa questão da proteção dos servidores também do APH lá do Rio de Janeiro, enfim. E a gente não tem visto, e ela mesma perguntou, a gente está usando a mesma estratégia, Lino, mas realmente não está tendo. Aqui está demais, eu estou tendo baixa o tempo todo de servidor, de colaborador também. Então, essa aqui, as outras 3 eu consegui responder o que a gente fez, mas essa daqui ainda é um mistério, até pela questão recente. Mas eu tenho certeza que logo, logo nós vamos dirimir essas dúvidas também. Tá? Aqui eu apresento um trabalho na qual eu comparo um pouquinho, né, as coisas que estão acontecendo em outros países. E é impressionante, tá, gente? Tudo aquilo que a gente tem colocado aqui, os outros países também têm confirmado agora. Um dos meus grandes espelhos de leitura é o serviço de remoção britânico, tá? Porque eles conseguem fazer a coisa no início do mês e no fim do mês eles conseguem publicar um relato de caso, eles conseguem, assim, é muito rápido, né? E eu estou falando do APH, né? Do serviço de transferência mesmo. Impressionante como o que está tudo aí resumido, né? Novamente, apresento o artigo sem interesse, tá? Não tem nenhum conflito de interesse aqui. É apenas para a gente poder ler depois aí como referência. No caso, o artigo de ouro deles é a máscara N95. É o que é assim, padrão, que deu um stop geral no servidor. O uso da máscara N95 ou da máscara cirúrgica na abordagem inicial, porque a abordagem inicial é com máscara cirúrgica na maioria dos países, porque ela te dá uma efetividade de 2 a 4 horas. Se você não espirrar, não tossir, não molhar, ela te dá uma efetividade. E quando você aborda a vítima, você põe a máscara cirúrgica nele, você tem 2 horas de praticamente ausência de emissão de gotículas. A não ser se o cara ficar falando igual eu tô falando aqui sem parar. Entendeu? Então, se ele também não molhar, não tossir, não espirrar, você também tem uma diminuição importante aí dessas colônias, ficando apenas o risco de contato, que para nós, dentro da viatura, né, as equipes de APH, eles estão acostumados a lidar com situações de contato, porque a gente transfere pacientes com diarreias, com êmese, né, com vômitos, enfim, a gente já tem essa prática. Então, esse tipo de cuidado a gente acaba tendo já. Então, diminuir a questão respiratória, e aqui fica essa outra solução, foi uma coisa muito bacana que os outros países todos estão chegando à mesma conclusão.
que o grande artigo de ouro e o investimento tem que ser pesado no uso do respirador mesmo. E nas boas práticas do uso dele. E aí é isso que eu falo, graças a Deus, a gente conseguiu protocolar um desses que nos garante praticamente 98% de proteção. Então, isso traz para a gente um grau de confiabilidade gigante, né? Que eu reforço, que eu conversei no São Paulo, Rio, e a gente não tem visto tanto eles usando com tanta... não posso dizer assim... com tantas vezes, né? Durante a ocorrência, enfim. E isso tem, talvez, deixado o servidor um pouco mais vulnerável. Dentro desses artigos, nós encontramos também alguns dados, né, nos seus resultados. Um deles foi esse que me chamou a atenção, tá? Que a média geral aí foi Taiwan, alguns países da Ásia lá, também tem europeu aí, enfim, esse estudo é grande, né? Então, aí alguns países, os que mais acusaram foi uma variação de 11% a 19% desses profissionais que acusaram positivo após o atendimento a casos confirmados. Porém, eu não estou questionando esses dados, eu só digo que como o Covid ele é transmissão comunitária, fica meio difícil, né? A gente está associando ao pós-atendimento, né? Mas é muito difícil estabelecer isso. Eu realmente não entendi, assim, como dentro da metodologia eles conseguiram assegurar que isso realmente foi do atendimento, ou talvez lá não seja comunitário, esse dado eu não tenho. Mas olhando aqui, né, no Brasil, fica muito difícil eu chegar aí e falar que o meu colaborador teve Covid porque ele atendeu um paciente com Covid. Haja vista que ele não está parado, ele vai para o mercado, ele vai para esses locais. Mas, mesmo assim, todos que entraram em contato desde os primeiros pacientes com Covid e os 3 primeiros do estado a ser transportado foram comigo também. Então, nós entramos nesse controle, né, de verificação se iria realmente, né, adquirir a doença ou não. Eu, no caso, eu adquiri lá para o mês de... Foi março, aproximadamente, me falha agora a memória, foi março, então já estava no início ali da pandemia, pós-carnaval, né? Então nós já havíamos transferido já essas 3 primeiras vítimas do Covid, e aí nós continuamos, e até hoje tem esse controle efetivo, né? E como eu falei, o nosso está muito próximo do que está Taiwan aí, ó. Taiwan apresenta um índice muito baixo. Nos outros setores, UTI, centro cirúrgico, urgência, 1,3%, né? Mas aí, ó, da urgência, que lá ele englobou urgência e APH, né? 1% aí, né? 1%. Do nosso universo, nós temos mais de 1.000 colaboradores dentro do SAMU, Sergipe. Entraram mais 70, depois nós chamamos mais 40 e poucos colaboradores, enfim, passa de 1.000, 1.100. De internação mesmo, nós tivemos uns 12, 13, como eu afirmei agora há pouco para vocês. Tivemos mais contaminados, mas de internação hospitalar, de quadro grave, esse. Então, a gente está muito próximo aí desses números. Não chega, eu acho que 11, 19% como está. Então, isso mostra para a gente que o caminho tá bacana, ele tá legal, né? Ele tá legal. E desses 3 que se internaram de forma grave, ele trabalha numa urgência do Estado, na qual ele coordena essa urgência do Estado, que é referência do Covid. Então, ele ficava ali de 12 a 18 horas todos os dias. Então, eu não consigo também dizer se foi lá ou se foi pelo serviço. Entendeu? Então, tudo isso também não dá para a gente ter esse controle, né? E aí eu convoco aí a professora Ludmila aí com a sua expertise aí de método, essa questão estatística, para a gente poder entender como controlar um negócio desse, né? Deve ser muito difícil poder controlar isso numa pesquisa, né? E para ter o elemento de causa, tá?
Então, isso aqui foi bacana para a gente, porque deu um espelho que a gente realmente se encontra no caminho correto, tá? E esse aqui fala de um estudo na América do Sul toda, né? Praticamente. Peguei só uma parte dos resultados, né? Aí é do estudo do mês de dezembro, ele foi publicado no mês de dezembro, que coloca, infelizmente, o Brasil aí como segundo no ranking global aí, né? De mortes. Tem toda uma questão para isso estar dessa forma, que não cabe aqui, mas essa preocupação é muito grande ainda. E, como nós estávamos falando no início, aí antes da reunião, os casos têm aumentado consideravelmente o número de casos graves. Isso que nos chama bastante atenção. As cepas, tá, do vírus, e isso é epidemiologia natural, elas vão realmente atingir uma população, independente dessa população estar naqueles quadros de comorbidade ou de serem idosos. O problema, segundo uma live que eu estava assistindo com infectologistas, eles preveem de 0,5% a 1% da população brasileira. É muita gente. Não tem leito de UTI para essa galera. 1% dessa população brasileira de 20 a 60 anos sem comorbidade não vai conseguir reagir bem à presença do vírus. Então, essa é a nossa grande preocupação. Porque agora virou um tiro no escuro. Quem é o sorteado? Eu vou falar dessa forma, não estou sendo irônico. Quem é o sorteado? Quem é que quer botar o peito na frente e falar, vem Covid, eu não sou esse 1%. Se a gente olhar os números absolutos, eu posso até negar. Ah, só 1%, besteira, rapaz. Deixa rolar. Não é bacana, porque esse 1% pode ser meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, meu irmão, eu não sei quem é. Não tem algo definido, porque quando nós tivemos a propagação do vírus, a grande preocupação foi os grupos de comorbidade, né, os idosos, etc. Só que não. Ele está atingindo uma galerinha boa. Inclusive, nós, os profissionais de saúde. Então, os cuidados, eles precisam ser mantidos. E é isso que nós estamos sensibilizando as nossas equipes. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul já tomou uma nova medida para tirar em 2 horas o horário do comércio. Por quê? Já está em mais de 86% dos leitos de UTI ocupados. Então, nós temos visto de uma forma global, né, esses aumentos de casos graves, até porque o número de pessoas contaminadas aumentou bastante devido à volta ao trabalho, volta à aula e etc, tá? E esse estudo, ele mostra justamente a atuação das agências reguladoras. Então, também foi um estudo bem bacana de se ler, bem legal também de se ler, tá? Então, tá aí, né, o destaque, né, infelizmente, né, a gente na frente aí na América do Sul e, enfim, né, vamos continuar lutando. Inicialmente, isso aqui é um momento desses de conversa, viu, gente? Aí a gente tem equipes do sul e do norte do estado, tá? Então, o pessoal vem mesmo, o pessoal ávido de informações, é até uma homenagem também a eles, que não pararam também, e a gente ofereceu essas ferramentas iniciais, né? E, graças a Deus, esses todos que estão aí na foto, continuam atuando, né? Então, isso para a gente dá um prazer enorme. Então, dentro das estratégias de uma forma geral, foi isso que nós utilizamos. A manutenção das boas práticas de biossegurança, respeitando as regras de transmissão por aerossóis, transmissão por gotículas, por contato e
as boas práticas de desinfecção, de utilização de artigos, né, de materiais, né, críticos, semicríticos, enfim, é a valorização daquilo tudo que a gente já aprendia na academia. Então, que isso seja o resgate dessas disciplinas básicas e que a gente nunca mais abra mão delas. Porque, na minha realidade, ela está trazendo um resultado excelente, pelo menos até agora. Então, era isso que eu queria dividir com vocês, né? E aí, eu abro aí para as discussões, concordâncias, discordâncias, agradecendo de novo a todos vocês pelo convite.